Olá pessoal, hoje falaremos sobre as alterações químicas, físicas e biológicas dos alimentos. Vamos falar também sobre os métodos de conservação desses alimentos. Então, vamos para o vídeo. Quando os alimentos sofrem algum tipo de alteração, a gente logo percebe uma mudança na aparência, no sabor e até mesmo no cheiro desse alimento. De uma maneira geral, podemos afirmar que as alterações dos alimentos são devidas a muitas causas, como, por exemplo, o crescimento e atividade dos micro-organismos. Também pode ocorrer essas mudanças pela ação de enzimas presentes nos alimentos. A reação química não enzimática é outro fator. As alterações provocadas por insetos e roedores também são fatores para alterar os alimentos. E as mudanças físicas, como aquelas ocasionadas por agentes mecânicos, também fazem parte de fatores que alteram esse alimento. Isso quer dizer, então, que as alterações que ocorrem são de ordem biológica, química e física. Vamos falar de algumas alterações químicas não enzimáticas, começando então pelo chamado ranço oxidativo. No ranço oxidativo, alguns componentes dos alimentos, na presença do oxigênio, são transformados numa substância chamada aldeído, ou em cetona, estéreis, lactonas, ácidos graxos de cadeia curta, álcools e hidrocarbonetos, alguns com odor bem desagradável e típico de produto rançoso. Essa reação ela é acelerada pelo oxigênio, pela luz, especialmente a ultravioleta, pela temperatura, metais, especialmente o cobre, o ferro, o cobalto e o manganês, enzimas como as lipoxidase, metaloproteínas e presença de oxidantes naturais. O ranço oxidativo deve ser diferenciado do ranço hidrolítico, que é ocasionado por enzimas, como as lipases, que ao quebrarem um óleo ou gordura, liberam substâncias que possuem odor e sabor desagradáveis. Outra alteração química não enzimática é o escurecimento. O escurecimento, ou browning químico, é o nome que se dá a uma série de reações químicas que culminam com a formação de pigmentos escuros, conhecidos com o nome genérico de melanoidinas. Essa é uma reação desejável em alguns casos, como na fabricação de cerveja, de pães, café, batata frita e produção de caramelo. No entanto, ela é indesejável quando ela acontece nas frutas desidratadas, ovo em pó, suco concentrado de frutas e especialmente no suco de limão. Vamos falar agora de alterações provocadas por insetos e roedores. Os insetos são importantes, principalmente na destruição de cereais e frutas e hortaliças. Mas o problema maior da presença do inseto não é o alimento que ele consome, mas sim o fato dele deixar uma porta de entrada para o ataque dos micro-organismos que normalmente eles carregam nas suas patinhas. Os roedores, principalmente os ratos, também são consumidores de alimentos e por isso sérios competidores do homem. Só para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, os insetos e os roedores destroem de 5 a 10% dos cereais. No Brasil, esta alteração é calculada hoje em 20 a 30%, ao passo que em certos países ela chega a alcançar até 50% da produção total. Alterações ocasionadas por mudanças físicas. Estão aqui incluídas certas alterações decorrentes de ordem física, inclusive a ação de agentes mecânicos que causam danos, como, por exemplo, quebras, deformações, perfurações, cortes, alterações ocasionadas por falhas operacionais, como, por exemplo, queimadura e subprocessamento,
armazenamento e manuseio deficiente. Além disso, agentes como o ar, a luz, o calor e o frio também podem ocasionar alterações organolépticas, ou mesmo na aparência dos alimentos, que os tornam inaceitáveis para o consumo. Alterações organolépticas, elas envolvem principalmente o sabor e a aparência. Vocês já imaginaram comer uma sardinha em lata que foi perfurada acidentalmente durante o manuseio errado? Vamos falar agora sobre os métodos de conservação. Os métodos de conservação têm por objetivo garantir a qualidade do alimento em seu aspecto químico, físico e biológico. Esses métodos podem estar relacionados à temperatura, tanto calor quanto frio, à suspensão de elementos importantes para os micro-organismos, como água e oxigênio. A adição de açúcar também ajuda nessa conservação, de substâncias químicas, como aditivos, de gases, de defumação, de agentes fermentativos, através da fermentação alcoólica e lática, a processo de liofilização, de irradiação, entre outros processos de conservação. Mas vamos começar a falar pelo processo de conservação pelo calor. Os métodos de calor, com temperaturas superiores a 21 graus Celsius, visam a eliminação dos micro-organismos inconvenientes, ou pelo menos impedir ou retardar o seu crescimento. De um modo geral, a aplicação dos processos de conservação pelo calor está adicionada ao grau adequado de temperatura e ao tempo de sua exposição, e também, claro, às diferentes características dos produtos que serão tratados. Entre esses métodos, vamos falar do branqueamento, da tindalização, da pasteurização, da esterilização, da apertização e da defumação. Primeiro, então, o branqueamento. O branqueamento consiste no tratamento do alimento através da sua imersão na água fervente por um breve tempo, seguindo então da imersão em água gelada pelo mesmo período. Atualmente ele é muito utilizado em Abaetetuba ou em outras cidades que vendem o açaí. Então o fruto do açaí, do açaizeiro, ele passa por esse processo de branqueamento. Tindalização. Na tindalização, o aquecimento é feito de maneira descontínua. Ou seja, após o acondicionamento das matérias-primas alimentícias em recipiente fechado, o produto é submetido ao tratamento térmico. Dependendo de cada produto e do rigor térmico desejado, as temperaturas podem variar de 60 a 90 graus Celsius durante alguns minutos. Nesse momento, as células bacterianas que se encontram na forma vegetativa nesses alimentos, elas são destruídas. Porém, os esporos sobrevivem. Depois do resfriamento, os esporos entram em processo de germinação e após 24 horas a operação é repetida. O número de procedimentos pode variar de 3 a 12 vezes até a obtenção da esterilização completa. Então percebam que, diferente do branqueamento, você vai fazer isso em várias etapas. A vantagem desse método é que podem ser mantidos praticamente todos os nutrientes e a qualidade organoléptica do produto em proporções maiores do que quando se utilizam outros tratamentos térmicos. Pasteurização. A pasteurização é um tratamento térmico relativamente suave. Utiliza temperaturas inferiores a 100 graus Celsius e tem como principal objetivo prolongar a vida de prateleira dos alimentos por alguns dias, como no caso do leite, ou por alguns meses, como ocorre com as frutas enlatadas. Esse método tem como princípio a inativação de enzimas e a destruição dos micro-organismos sensíveis a temperaturas mais elevadas, como bactérias vegetativas, bolores e leveduras, sem modificar significativamente o valor nutritivo
e as características organolépticas do alimento submetido a esse tratamento. Em relação ao tempo e temperatura, a pasteurização é feita por dois tipos: pasteurização lenta e pasteurização rápida. Na pasteurização lenta, também conhecida como processo LTLT, do inglês Low Temperature Long Time, que quer dizer baixa temperatura em um tempo longo, nesse tipo de pasteurização, os alimentos eles são submetidos a 63 graus por 30 minutos, ou seja, por um tempo relativamente longo. Já na pasteurização rápida, também conhecida como HTST, do inglês High Temperature Short Time, que quer dizer alta temperatura e curto tempo. Já nesse tipo aí de pasteurização, os alimentos são submetidos a uma temperatura de 72 graus, perceba um pouco maior, apenas 15 segundos. Esterilização. A esterilização, realizada por diversos processos, visa a destruição das floras normal e também das patogênicas presentes nos alimentos, com a finalidade de prevenir sua deterioração e eliminar agentes nocivos à saúde. A temperatura de esterilização é aquela suficiente para conseguir a morte térmica dos micro-organismos. Por convenção, essa temperatura é determinada ao destruir o Clostridium botulinum, que é um germe que produz enzimas que normalmente causam malefício ao ser humano. Normalmente a essas temperaturas, essa forma dele ela é destruída, tanto a vegetativa quanto a esporulada. O processo de esterilização não produz no alimento a eliminação absoluta dos micro-organismos, já que a cifra de destruição é de 99,99%. Por isso, o processo se denomina esterilização comercial. A esterilização de alimentos é feita em unidades envasadas e a granel. A aplicação térmica em produtos acondicionados é mais conhecida por apertização, enquanto a designação esterilização é usualmente conferida a processos que apresentam características especiais, inclusive alguns deles que utilizam temperaturas mais altas, como por exemplo o UHT, que é a sigla que quer dizer Ultra High Temperature, apertização. A apertização corresponde ao aquecimento do produto já elaborado, envasado em latas, vidros, plásticos, autoclaves e relativamente isentos de ar. Defumação. A defumação atualmente não é a mais empregada somente com o objetivo de conservação, e sim também como um processo através do qual o produto adquire particularidades organolépticas, ou seja, sabor e aparência especial. Aquele cheirinho defumado é inconfundível. Quem não gosta, não é mesmo? Normalmente, a defumação se realiza em seguimento a outros processos, como, por exemplo, os de salga e o de dessecação. As carnes de vários tipos e alguns de seus derivados são os produtos em que mais se utilizam a defumação. Por exemplo, carnes bovinas, de peixe e de aves, embutidos, são alguns exemplos que passam por defumação com muita frequência. Em contato com o calor e a fumaça, as carnes perdem água, ficam ressecadas em suas superfícies, têm sua coloração estabilizada e adquirem o sabor e o odor característico dos produtos defumados. A perda de água e a ação dos constituintes da fumaça vão conferir a esse alimento verdadeira barreira física e química contra a penetração e a atividade desses malditos micro-organismos. Essa capa protetora se deve, obviamente, à desidratação que se processa na superfície do produto, a coagulação proteica que ocorre ao depósito de resinas formada por esse processo de condensação. Conservação por frio.
Vamos falar agora sobre a conservação por frio. Nesse método, podemos relacionar os processos de pré-refrigeração, refrigeração, congelação, supergelação e liofilização. A indicação de cada um desses processos de frio é feita de acordo com o tipo, constituição e composição química do alimento e, obviamente, o tempo requerido para sua conservação, sem que haja sensíveis perdas de seu valor nutritivo, de seus caracteres organolépticos, obviamente, que palavra bonita, temos falado muito dela agora, né? E também a diminuição do peso por secagem. Vamos começar falando da refrigeração. O processo de refrigeração difere dos demais processos de frio pelos graus de temperatura utilizados, que estão sempre compreendidos entre menos 1 grau a 10 graus. A refrigeração, vejam bem, ela não esteriliza os alimentos, ela apenas retarda o prosseguimento de atividades contaminantes já instaladas, além de impedir novos casos, nos casos previstos, o surgimento de novos agentes deteriorantes. Dos alimentos para consumo e matérias-primas para a indústria, os de maior necessidade de serem refrigerados são aqueles de perecibilidade fácil, como, por exemplo, a carne, após a matança do animal, o leite, depois de ordenhado, o pescado, logo após a sua captura, ou as frutas, posteriormente à sua colheita. Congelação. A congelação é o tratamento de frio destinado aos alimentos que necessitam maior período de conservação, com temperaturas, vejam bem agora, de menos 10 graus Celsius até menos 18 graus Celsius. A vantagem desse método também consiste principalmente em conservar no alimento grande parte de suas características organolépticas e nutritivas, além de dificultar as ações dos micro-organismos e das enzimas. Nem tudo são flores, né? Então a grande dificuldade no processo de congelação é manter uma cadeia de frios com temperaturas específicas para cada tipo de alimento, considerando o tempo de armazenamento. Quer dizer, se eu uso uma temperatura para guardar o alimento, eu tenho que usar a mesma temperatura no transporte desse alimento. Supergelação. A supergelação é o processo de congelação rápida, que se diferencia da congelação tradicional por nela se manterem fixos temperatura e tempo, aplicado durante seu processo, e o grau de temperatura em que posteriormente deve ser conservado o produto. A congelação comum emprega grau de temperatura e tempo para o tratamento do produto e também para a sua conservação. Uma das vantagens da supergelação é que, pela rapidez do processo, na passagem pela faixa crítica de 0 a menos 4 graus, que é onde ocorre a dilatação anômala da água com formação de grandes cristais, essa passagem rápida faz com que os cristais sejam pequenininhos e numerosos, e isso não afeta a estrutura das fibras do alimento. Com isso, esse alimento, na hora do descongelamento, não perde parte do seu suco e, consequentemente, das suas substâncias nutritivas, mantendo-se então a qualidade organoléptica desse alimento. Liofilização. Liofilizar significa desidratar uma solução congelada, impedindo o seu descongelamento, enquanto se processa a evaporação. Desse modo, a solução é reduzida à massa gelada. Daí ela sublima o próprio solvente e se transforma diretamente numa substância seca. É transformar o alimento congelado em um pó. A liofilização é empregada para a conservação de vários alimentos, permitindo seu armazenamento por longo espaço de tempo. A liofilização requer uma aparelhagem especial e alto vácuo, onde o processo iniciado a partir do alimento congelado, pode ser sólido ou pode ser líquido, seguido da sublimação,
Após essa operação, o alimento fica inteiramente seco, em seu volume muito pouco diminuído, com seu volume muito pouco diminuído e com suas características organolépticas e nutritivas quase intactas depois da sua reidratação. Ou seja, eu transformo o alimento líquido ou sólido em um pó, mantendo todas as suas características. Conservação por salga e cura. Com o aparecimento de modernos métodos de conservação de alimentos, principalmente os baseados em baixas temperaturas, a salga do alimento perdeu muito da sua importância como um processo de conservação. A aplicação do sal, no entanto, isoladamente ou juntamente com outras substâncias, ainda se faz intensamente, pela razão de estabelecer a cura do produto. Essa cura se caracteriza por modificações organolépticas do alimento, que é muito apreciado pelos consumidores. Os alimentos que passam por salga ou cura apresentam uma elevada concentração de sais em relação aos micro-organismos. Então, quando esses micro-organismos pousam sobre o alimento, eles desidratam e acabam morrendo. É dessa maneira que o processo de salga acaba conservando o alimento. Os agentes de cura mais utilizados são os cloretos de sódio, o nitrito, o nitrato e o açúcar. Sim, o açúcar. Apesar de ser um tópico de salga, o açúcar funciona como sal. Quando eu coloco o açúcar no alimento, os micro-organismos perdem água para o açúcar e acabam morrendo desidratado. É assim que nós fazemos as marmeladas, as goiabadas, entre outros alimentos doces que são mantidos, conservados graças ao açúcar. Aditivos químicos. Os aditivos são definidos pela FAO como a substância não nutritiva com a finalidade de melhorar a aparência, sabor, textura e tempo de armazenamento. A FAO esclarece, entretanto, que em certos casos, as substâncias químicas incluídas para melhorar esta qualidade do produto também poderão elevar sua capacidade nutritiva. O uso de aditivos é parte dos recursos que possibilitam o êxito da indústria de alimentos. A ação dos aditivos tem repercussões fundamentais na proteção da matéria-prima, na produção, segurança e melhoria do produto, no interesse do consumidor e no interesse do produtor. Conservação por radiações. A radiação é um excelente método que pode ser utilizado como meio direto para a conservação de alimentos e também como complemento para reforçar a ação de outros processos aplicados com a mesma finalidade. O emprego da radiação, sob o ponto de vista técnico, satisfaz plenamente o objetivo de proporcionar aos alimentos estabilidade nutritiva, condições de sanidade e de mais longo período de armazenamento. Infelizmente, no Brasil, não é um processo usado industrialmente por conta de vários fatores, entre eles o custo elevado para se manter o manuseio dessa técnica. Obviamente, existem vários setores, que controlam, porque você está falando de radiação. Então, precisa a autorização de vários órgãos competentes para você poder fazer o uso dessa radiação.